Olá para você que acompanha a TV Câmara Botucatu. Hoje é 29 de abril e agora a gente está terminando o segundo mês de convivência numa nova realidade, que é a realidade da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. E a TV Câmara tem procurado fazer programas trazendo a realidade da pandemia aqui para a nossa cidade. Hoje nós vamos conversar novamente com o Dr. Alexandre Naime Barbosa. Ele é médico infectologista, chefe do Departamento de Infectologia da Unesp e coordenador do enfrentamento ao coronavírus aqui em Botucatu, uma responsabilidade muito grande e que o senhor tem desempenhado. A gente vê o seu trabalho incansável, né? Estamos tentando fazer essa entrevista já há algum tempo. Muito obrigada, doutor, por estar aqui na Câmara Municipal de Botucatu. Nós estamos numa distância segura para essa entrevista, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre a evolução, né? Esse panorama. Há 2 meses, praticamente, a gente gravou uma entrevista e não havia casos de transmissão local, comunitária aqui no Brasil, não havia casos em Botucatu, não tinha chegado a pandemia nos Estados Unidos, por exemplo. A gente lembra naquela reportagem, naquela outra entrevista, o senhor falou 1000 casos na China, a gente não sabe como vai ser isso, o clima aqui no Brasil. Bom, 2 meses depois, como é que está o cenário dessa doença? Como que evoluiu, né? O que a gente já sabe sobre o coronavírus? Na verdade, nós temos então 2, 3 meses de ciência sobre o coronavírus e agora, nesses últimos 2 meses, a pandemia que foi decretada pela Organização Mundial de Saúde em meados do mês de março. E vamos partir do macro para o micro. Então, em termos mundiais, nós já temos, infelizmente, mais de 1,5 milhão, indo para 2 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo, com mais de 200 mil mortes, principalmente nos Estados Unidos, que hoje, em abril, é o epicentro da pandemia do coronavírus. Lá nos Estados Unidos já passou dos 50 mil óbitos, está indo para os 60 mil. Já morreram mais americanos pela pandemia do coronavírus do que na Guerra do Vietnã. Está chegando próximo ao número de mortos de americanos na Segunda Guerra Mundial. Então isso é desastroso para aquele país. As projeções mais otimistas para os Estados Unidos são de 100 mil mortos, otimistas. E as mais pessimistas falam em torno de 250 mil óbitos. E por que a gente fala muito dos Estados Unidos sempre? Porque os Estados Unidos é o país que tem a melhor vigilância epidemiológica. A gente confia muito nos dados deles porque eles são extremamente estritos em relação a diagnóstico, a toda essa vigilância. E, em termos mundiais, nós temos uma pandemia então, que está principalmente concentrada, além dos Estados Unidos, na Europa. Nós vimos a tragédia que aconteceu na Itália, na Espanha, Holanda, França, todos esses países muito afetados, todos eles com mais de 5 mil óbitos ou 10 mil óbitos cada país. E o Brasil, ele foi afetado numa onda secundária, juntamente com os Estados Unidos, depois que a epidemia saiu da China e chegou na Europa. Então, as primeiras rotas de transmissão mais importantes aconteceram provavelmente no final de janeiro, saindo da China, indo para Alemanha, Itália, Espanha e França, e dali vieram para o Brasil, para os Estados Unidos e para outros países. Aqui no Brasil hoje, finalizando o mês de abril, né, nós temos mais de 70 mil casos confirmados, mas esse número é muito, muito, muito aquém do que provavelmente é a realidade. Vários estudos sérios colocam que a cada caso notificado confirmado, existem 10 prováveis infectados. Então, a gente está falando na ordem de 800 a 900 mil pessoas infectadas no Brasil. É que a doença, ela tem, depois a gente aborda isso mais para frente, um espectro muito grande de sintomas, passando desde aquele completamente assintomático, passando por um resfriado leve ou por uma gripe um pouco mais intensa e finalmente chegando na síndrome respiratória aguda grave, que é a pneumonia causada pelo coronavírus. Então nem todo mundo vai ter sintomas ou grande parte vai ter sintomas leves. Por isso esse número tão grande
de pessoas infectadas e um número muito pequeno de diagnóstico. Fora que não é toda cidade que enfrentou o problema como Botucatu de forma assertiva, garantindo a testagem universal com o melhor método, que é o RT-PCR, suave feito no nariz e na orofaringe, de pessoas que são sintomáticas. Então, a gente tem uma subnotificação dos casos. E no Brasil, o que vale então é analisar os óbitos. E infelizmente ontem, dia 28 de abril de 2020, o Brasil passou a constar no top 10 do ranking mundial de mortes, passando então os 5.000 óbitos, passando a China. Então veja que a China ela tem uma população de mais de 1 bilhão de pessoas. Se eu não me engano, 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300. O Brasil é muito menor que isso. O Brasil tem 220, 230 milhões de habitantes. Só que a gente já tem mais óbito do que a China, que foi onde a epidemia começou. Portanto, qual que é a diferença? A China conseguiu, com o isolamento em massa da população, conter muito melhor do que o Brasil e outros países, né? Os Estados Unidos também é um outro exemplo grande disso, situação muito pior que o Brasil. Então, existe essa questão direta entre conseguir fazer o isolamento em massa da população e a transmissão do vírus e o controle. Indo agora para um cenário menor, estado de São Paulo. O estado de São Paulo vive diferentes realidades. Existe a realidade da capital, onde a epidemia começou em termos nacionais, afetando o setor privado, porque o início da epidemia foi de pessoas que viajavam para a Europa e chegavam, essas pessoas têm maior poder aquisitivo, iam para os hospitais privados mais caros, o Einstein, o Sírio-Libanês, HCOR, e no começo realmente esses hospitais ficaram sobrecarregados e depois a epidemia se democratizou para toda a cidade de São Paulo, a capital, e agora o grande foco é a periferia, que a gente sabe que vai conseguir aderir menos ao isolamento social, porque eles têm uma dependência econômica do trabalho informal, do trabalho do dia a dia, eles não têm carteira assinada, fora que as condições de vida dessa população também não permitem a eles um distanciamento, cada um na sua casa, cada um no seu quarto. Muitos deles vivem numa casa com 1 ou 2 cômodos, 10, 12 pessoas, então já era previsto que isso ia acontecer. Então, o setor público, hoje em dia, na capital, está completamente sobrecarregado. As UTIs públicas estão lotadas. É que São Paulo, a capital, se preparou para isso, esse timing, né? Por isso que a gente fala tanto de achatar a curva, e preparou, por exemplo, hospitais de campanha no AMB, no Pacaembu, no estádio do Ibirapuera, naquele estádio de atletismo que tem ali no Ibirapuera, e agora consegue ter pelo menos leitos disponíveis. Muito bem, e o interior de São Paulo? O interior de São Paulo não foi tão afetado quanto a capital, justamente porque a capital começou um isolamento social muito cedo. Provavelmente isso afetou demais a transmissão lá pelo final de março, 23 ou 24 de março, o fechamento das escolas. Então isso fez com que o vírus não saísse tanto da capital. Botucatu foi, por exemplo, é um exemplo de como isso aconteceu no interior, afetado num primeiro momento de algumas pessoas que ainda estavam em trânsito entre São Paulo e o interior, nas primeiras semanas de março, tanto é que os primeiros óbitos todos foram de pessoas que se infectaram fora, não foi de transmissão comunitária. E devido a toda a questão também que localmente Botucatu fez do isolamento social e do cumprimento agora da testagem universal, Botucatu tem conseguido controlar com bastante eficácia a transmissão comunitária. Nós temos sim transmissão comunitária em Botucatu, a testagem está sendo feita há mais ou menos 2 semanas, nós temos pelo menos de 12 a 15 casos diagnosticados na comunidade, de pessoas que se infectaram muito provavelmente na cidade, mas não é um número tão alto quanto poderia ser se o isolamento social não fosse feito tanto na esfera estadual quanto na esfera municipal. Então hoje Botucatu conta com 53 casos confirmados, entre casos internados, casos que já foram a óbito e casos da comunidade, e 4 óbitos, o que é relativamente satisfatório do ponto de vista de saúde pública. É lógico que a gente lamenta cada óbito, eu infelizmente acompanhei pelo menos 3 deles e é trágico,
para a família, mas em termos de saúde pública é muito menor do que a gente vê em outras cidades, por exemplo, como Manaus, que é o exemplo negativo do Brasil. Por quê? Manaus não se preparou em nenhuma das etapas. Não fez o isolamento social quando deveria fazer, não preparou a rede pública, fazendo hospitais de campanha, UTIs improvisadas, alugando espaços, alugando hospitais privados. E agora, infelizmente, o número de óbito por 100 mil habitantes de Manaus é 10 vezes maior do que no Brasil como um todo. Então, quem não se preparou, agora, infelizmente, está pagando o preço. Doutor, e o preço se paga com vidas, né? Com muito sofrimento, mesmo quando a pessoa não chega ao óbito, não morre, passa por um processo muito lento de recuperação, UTI, desgaste para a família, além da sobrecarga ao sistema mesmo, né? Mas o senhor falou algumas coisas que eu queria recuperar na sua fala aí, né? A questão da quarentena, do isolamento social. A gente tem ouvido falar muito sobre isso, né? Eu acho que todo brasileiro, não é possível, né, que tem um brasileiro que já não tenha ouvido em algum momento. Está em isolamento, está em distanciamento, está em quarentena, lockdown, vertical, não sei o quê. O senhor poderia explicar assim, de uma maneira bem fácil para o nosso público entender, assim, bem objetivamente, qual que é a diferença e o que exatamente a gente está vivendo aqui em Botucatu, né? Qual é a nossa realidade hoje aqui? Então, em termos, vamos partir também de novo, do macro para o micro, do maior para o menor. O que foi implantado desde o final de março, tanto no estado de São Paulo quanto aqui em Botucatu, foi o isolamento populacional em massa. Então, é aquela campanha do Fique em Casa, dizendo que as pessoas não devem sair da sua residência, a não ser para atividades essenciais, para evitar o contato pessoa a pessoa, porque o vírus é de transmissão respiratória, ele se transmite por gotículas, e quando eu não tenho esse tipo de contato pessoa a pessoa, quando eu evito a aglomeração, eu evito a transmissão. O vírus também se transmite por contato, quando essas gotículas caem numa superfície, e aí a pessoa põe a mão, leva a boca, nariz ou olho. Então, quando eu evito o contato de pessoas, eu evito transmissão. Então, por decreto, tanto estadual quanto municipal, e obviamente as autoridades políticas, o governador e o prefeito salvaram muitas vidas, eu sempre falo isso. O político nessa hora, se ele tomar medida assertiva, ele salva vidas. Fez com que a transmissão caísse bastante. Então, isso é o isolamento populacional em massa. Mas, quando as atividades são essenciais, por exemplo, essa entrevista ela é essencial porque leva informação de qualidade para a população, então precisa ser feito presencialmente. Então, existe o distanciamento social, que é eu deixar entre 1,5 m a 1,8 m, 2 metros da outra pessoa, porque fica muito difícil que uma gotícula saindo da minha boca alcance a sua boca, o seu nariz ou o seu olho. Essa é a meta principal. Além do que medidas adicionais, como por exemplo, lavagem das mãos sempre com água e sabão ou álcool gel, ou agora, mais recentemente, em que a gente, com taxas de transmissão mais aceitáveis, permite que algumas atividades sejam realizadas com o uso de máscara. A máscara ajuda dentro de um contexto de manter o isolamento social em massa. Então, só a máscara não iria proteger. Por quê? Porque a máscara ela acaba ficando contaminada por gotículas. E a hora que eu ponho a mão, eu contamino a minha mão. Fora que a máscara de pano, ela pode, se não for lavada e não for reutilizada, não for higienizada com frequência, absorver essas gotículas e levar o vírus à minha boca ou ao nariz. Então, e as máscaras cirúrgicas também, mesmo as mais protetivas. Ou seja, a máscara isoladamente não funciona, ela faz parte de um conjunto de ações. O isolamento social em massa deve continuar dentro de cada realidade epidemiológica. Cada cidade, a partir do dia 10 de maio, vai receber um selo, uma cor, uma categorização entre vermelho, amarelo e verde aqui no estado de São Paulo. Se a situação epidemiológica estiver satisfatória do ponto de vista de poucos casos e leitos de UTI, leitos de hospital em número adequado, vai haver uma racionalização das atividades. Pode haver uma racionalização. Que é o que algumas pessoas estão chamando de flexibilização. Eu digo que não é flexibilizar, é racionalizar. É saber, por exemplo, algumas atividades, até para o setor econômico poder funcionar, podem ser autorizadas em algumas modalidades
criativas, como por exemplo, que já existe, que é o delivery, ou o drive-thru, que impede ou minimiza esse contato pessoa a pessoa. E se você usa máscara, então você otimiza a queda no risco de transmissão. E também se evita a aglomeração, que é o fator, né, mais pessoas, importante. mais risco de ter vírus circulando naquele ambiente. Exato. Né? Então a gente falou sobre isolamento social em massa, falou sobre distanciamento social. Tem um outro termo que é importante entender, que é o isolamento compulsório. Então, se eu estou sintomático, e pode ser qualquer sintoma mesmo que leve, só o nariz escorrendo, só uma dor de garganta, só espirrar, só uma tosse leve, eu não devo manter contato com ninguém, porque o paciente sintomático é aquele que mais transmite, é aquele que faz secreção, que faz com mais facilidade gotículas que vão transmitir. Então, a responsabilidade social nesse momento é muito importante. Se eu estou sintomático, se eu tenho qualquer sintomas de resfriado leve, mesmo resfriado leve, insisto, a gente chama de oligosintomático, ou de uma síndrome gripal propriamente dita, aqui no município de Botucatu a gente vai ligar no 3811 1519, que é a central Covid, e essa pessoa vai ser testada com o melhor teste, com o teste padrão ouro, que é o RT-PCR, é o suave, é um cotonete que a gente colhe no nariz e no fundo da garganta e que vai ser analisado o material genético desse... Quanto tempo demora o resultado nesse Esse resultado está durando, ele sai entre 24 a 48 horas pensando em dias úteis. E, enquanto isso, lógico, é aí a explicação do termo, a pessoa fica em isolamento compulsório, porque eu estou doente e a minha chance de transmissão é maior e eu tenho, então, que ter essa responsabilidade em não transmitir o vírus para outras pessoas. Esse isolamento, no caso do Covid, se o teste der positivo, dura 14 dias, que é o tempo de transmissão médio de uma pessoa infectada pelo Covid. Então, além de 14 dias, eu tenho que estar assintomático, né? Depois que os sintomas passarem, eu espero esses 14 dias. E a orientação inicial é se acontecer, né, de você ser diagnosticado, estar com a síndrome, fazer o teste e ser diagnosticado, você num primeiro momento pode ficar na sua casa fazendo esse isolamento. Não precisa ir para o hospital, só vai para o hospital se agravarem os sintomas. Isso. E, então, quando eu devo procurar atendimento? Aqui em Botucatu, em qualquer sintoma de resfriado ou síndrome gripal, mas eu não vou no pronto-socorro. Por quê? Se eu for ao pronto-socorro, um resfriado leve, uma síndrome gripal é algo leve. Eu posso ligar no telefone, no 3811 1519, agendar meu atendimento, vai ser colhido o exame, vai ser dado uma orientação em termos de sintomático e alguns sinais de alerta, que eu vou resumir. O principal sinal de alerta, falta de ar, dispneia, é aquela dificuldade, aquele cansaço respiratório que eu vou ter para fazer coisas muito rotineiras, como por exemplo ir ao banheiro. E isso é um sinal de gravidade e aí sim eu devo procurar imediatamente um pronto-socorro, que é o pronto-socorro municipal, o pronto-socorro de adulto, que funciona ali perto da Sabesp, para que seja visto se o meu caso não é de gravidade. Porque a grande maioria das pessoas, como já foi falado, evoluem de forma assintomática, sem nenhum sintoma. Se eu não tenho nenhum sintoma, minha chance de transmissão é muito baixa, então eu não preciso ser testado, fora situações excepcionais. Se os meus sintomas são de resfriado leve ou gripe, eu ligo no telefone, no 3811 1519, e eu vou ser agendado para fazer o teste e receber as medidas de sintomáticos. Medicação para febre, medicação para dor, medicações sintomáticas e os sinais de alerta. Agora, se eu tenho falta de ar, eu me enquadro numa questão chamada síndrome respiratória aguda grave, SRAG, síndrome respiratória aguda grave. E aí eu preciso imediatamente ao pronto-socorro para ser avaliado, então é feito todo um exame de gases no sangue para ver se eu estou com taxa de oxigênio baixo e, se necessário, vai ser hospitalizado ou na enfermaria, se for caso mais leve, ou na UTI, se for caso mais grave. Doutor, eu ouvi muitas pessoas falando que tem medo de ligar, né? Ah, mas eu vou ligar lá, quem procura acha. Depois eu estou bem aqui em casa e vai mandar eu ficar em casa, vai mandar ir para o hospital e tal. É melhor não ter medo, né? É muito importante essa sua pergunta. Eu vou contar o caso de um cidadão aqui de Botucatu, não vou falar o nome por questões éticas. Ele tem 53 anos. Na segunda-feira da semana passada, ele já estava com sintomas gripais, já fazia uns 5, 6 dias, com febre, com tosse seca.
e ele ligou para a central Covid aqui do município de Botucatu, foi testado na terça-feira. E aí no dia seguinte, na quarta, saiu o resultado e avisaram, falou, olha, seu teste Covid deu positivo, você vai ficar isolado, vamos ver como é que está a sua família, quem está com sintoma, quem não está. Aí ele contou, eu não falei no dia da consulta, mas eu estou sentindo uma falta de ar. E ele só levou em consideração a falta de ar depois que recebeu a notícia do teste Covid positivo. Quando obviamente a gente pediu para ele ir ao hospital, quando a gente fez a tomografia dele, ele tinha mais de 70% do pulmão comprometido pelo Covid. Ele provavelmente estava minimizando os sintomas, porque muita gente faz isso, né? Mas o caso dele era grave, e os gases no sangue, o oxigênio no sangue dele, a taxa de oxigênio estava baixíssima. Ele foi para a UTI, não precisou ser entubado, ficou 2 dias na UTI, com oxigenoterapia com máscara, conseguiu sair bem, agora já está na enfermaria de novo, provavelmente daqui a pouco eu vou dar alta para ele, mas mostra que quanto mais cedo eu procuro a central, eu vou procurar atendimento médico, aqui em Botucatu tem isso, eu não precisa sair de casa, é só um telefonema que você faz. Eu consigo fazer um manejo precoce. E essa é a chave do sucesso terapêutico, do sucesso médico na Covid. Se o médico avalia um paciente precocemente, ele pode fazer a internação se for necessária, prescrever o oxigênio, prescrever as medicações sintomáticas e observar esse caso, se necessário mandar para a UTI com precocidade. A única paciente nossa que foi para a UTI e sobreviveu, foi uma paciente que a gente fez uma intubação precoce, porque ela procurou o hospital, procurou o serviço de saúde precocemente, então deu para a gente manejar o caso de forma adequada. Quando o paciente já vem numa fase tardia, a intubação ela é tardia, geralmente, infelizmente, o paciente vai a óbito. E ainda falando dos termos que a gente estava definindo, né, nós falamos sobre o distanciamento social, sobre o isolamento populacional, o isolamento compulsório, tem a questão do lockdown. Lockdown é uma medida extrema que foi feita inicialmente lá na província de Wuhan, e foi por isso que funcionou, por isso que a China teve menos de 4 mil óbitos, enquanto que vários lugares do mundo têm uma explosão, que é fechar tudo, inclusive com polícia na rua. Você só pode sair uma pessoa de casa para comprar os itens básicos, o que provavelmente algumas cidades brasileiras vão precisar fazer, como Manaus. Manaus já está numa situação de calamidade, de que seria necessário o lockdown, fechar tudo mesmo. Seria um isolamento populacional extremamente rigoroso, que no Brasil, por enquanto, Manaus, talvez outras cidades do norte precisem. Bom, aqui a gente tem esse cenário aparentemente positivo, como o senhor estava falando, e a gente conversou um pouquinho antes da entrevista, né? Dizendo de que Botucatu se preparou mesmo, né? Cientificamente, foi atrás, politicamente também, teve as medidas, houve uma união aí das forças para fazer funcionar a central da Covid, fazer funcionar as unidades as unidades de saúde como primeiro procura, né, primeiro lugar de procura do cidadão. Houve resposta positiva da população na questão de ficar em casa, né? Então, assim, essa primeira etapa, esses primeiros 60 dias, que é muito novo tudo, a gente foi num ritmo aparentemente positivo. Era o que vocês esperavam, era o que vocês desejavam ter chegado nesse momento aqui, com esses números, apesar dos óbitos, né, que ocorreram. Vocês estão, assim, avaliam positivamente a resposta de Botucatu nessa primeira etapa, sim? Botucatu se comporta como exemplo de uma cidade que soube enfrentar a pandemia do coronavírus, porque muito precocemente foi montado um comitê em nível municipal de enfrentamento, que foi composto pela figura do chefe do Poder Executivo, junto com o secretário de Saúde, junto com cientistas, tanto do ponto de vista epidemiológico, quanto do ponto de vista clínico, e também com os diretores dos principais serviços de saúde e com o núcleo de vigilância. Então, esse comitê, desde os meados de fevereiro, quando a gente nem tinha ainda os primeiros casos aqui no Brasil, já antevia medidas de enfrentamento, que foram nos mais diferentes níveis. Eu digo que é um exemplo mesmo, porque nós temos atenção
ao Covid, desde da esfera de saúde básica, com esse atendimento de síndrome gripal, que é feito pelo telefone, agendado a consulta e coletado, passando por todo um aconselhamento médico por telefone mesmo, que funciona bastante. A telemedicina é algo que está sendo implantada por conta da pandemia do Covid no Brasil e funciona. E aí, os pacientes que têm a síndrome respiratória grave sendo atendidos em nível hospitalar, no pronto-socorro de adulto, e os casos graves enviados para o pronto-socorro referenciado lá no Unesp. O HC fez uma revolução dentro daquele hospital que nunca é a maior mudança estratégica que já foi feita dentro daquele hospital, com remanejamento de leitos, cancelamento de cirurgias eletivas, de atendimentos ambulatoriais eletivos, com 100 leitos de internação em enfermaria em quartos individuais de isolamento de gotícula e contato, e mais a disponibilização de 16 leitos de UTI exclusivamente para Covid. Tudo isso somado, como você bem colocou, a um apoio da população que se sensibilizou e teve altos índices de isolamento social, levou realmente a uma boa surpresa até agora. A gente tem que sempre dizer até agora, né? Porque a gente não há como predizer o futuro. Vários modelos, várias previsões tentam acertar quando vai ser o pico, quantas pessoas vão a óbito, mas isso é lógico, são previsões, como é a previsão meteorológica. Você tem algumas variáveis que você coloca na sua conta, mas você não sabe se essas variáveis vão se comportar como você esperava. E para nossa grata surpresa, o isolamento social em massa funcionou muito melhor do que a gente imaginava, o que não é um significado de que agora a gente deve relaxar. Doutor, eu li, né, entre muitas coisas, alguém dizendo que talvez que a gente corre o risco de ser vítima do nosso próprio sucesso. Isso. É isso mesmo? O senhor concorda com isso? Porque às vezes a gente conversa com pessoas, ou mesmo vê postagens no Facebook, em grupos de WhatsApp, né? Dizendo assim, tá vendo? Era para ser o pico não sei quando, não foi. Tá vendo? Agora os médicos nem sabem o que está acontecendo. Tá vendo? Isso aí é só para pôr medo na população. Existe um discurso como esse, né? Muitas informações, né? A gente já falou sobre isso há 2 meses atrás na nossa entrevista, sobre a importância de checar as fontes, de filtrar as informações. Esse sucesso, né? Esse aparente controle da situação, pelo menos aqui em Botucatu, no estado de São Paulo, onde o senhor acabou de falar, houve esse preparo, a adesão das pessoas. Isso pode levar a gente a uma falsa sensação de, já ganhamos o jogo? Eu queria separar essa resposta em 2 partes. A primeira é a seguinte: nós temos 2 situações muito distintas do estado de São Paulo. O que está acontecendo na capital e o que está acontecendo no interior. E mesmo no interior, agora a gente vai ver também algumas diferenças. Então, São Paulo está vivendo, provavelmente estamos chegando próximo do pico, a cidade de São Paulo, a capital, com leitos de UTI chegando na lotação máxima, com o número de mortes cada vez mais ascendente. O interior, ele tem um delay, ele tem um atraso, porque os casos chegaram um pouco depois. E dependendo do isolamento social de cada cidade, isso vai ter um comportamento diferente. Nós vamos começar a ver isso agora, principalmente no mês de maio. Então, a segunda parte da resposta é a seguinte: eu comparo muito essa questão de enfrentamento da epidemia como atravessar um rio a nado. Você se prepara, você tem uma certa confiança no seu preparo físico para nadar aquela distância, mas você não conhece o rio, você não sabe a correnteza, onde ela vai estar, se vai estar mais forte no meio, na frente, atrás, se tem algum buraco, se tem algum tipo de redemoinho no meio do rio. Então, nós começamos bem preparados, estamos atravessando esse rio, mas a gente não sabe com que força vai aparecer essa correnteza ou se vai ter algum redemoinho. Por enquanto, o fôlego está bom, a gente está indo bem, mas ainda tem um grande espaço para a gente percorrer, que é completamente imprevisível. Portanto, a gente deve manter a atenção bastante focada, manter o fôlego, e o fôlego significa o melhor isolamento social que pudermos fazer, o melhor. Continua valendo fica em casa? Continua valendo fica em casa para todas as atividades que não são essenciais.
Algumas coisas podem ser racionalizadas, porque existe o isolamento social, traz um efeito colateral, né, um remédio amargo, traz um efeito colateral em termos econômicos. Então, algumas coisas podem ser racionalizadas dentro de cada situação epidemiológica. Não existe uma receita de bolo para o estado de São Paulo ou para o Brasil todo. Por exemplo, Manaus é o sentido contrário, tem que fechar tudo. É tudo mesmo, né? Até atividades essenciais. Agora, dependendo da situação epidemiológica, principalmente a partir do dia 10 de maio, que é quando o decreto estadual tem validade, algumas cidades, provavelmente Botucatu, se continuar nesse ritmo, a gente vai poder racionalizar algumas coisas. Mas isso tem que ser discutido e está sendo discutido setor por setor. Setor de comércio, de rua, setor de academia, o setor de escola, o setor de igreja, o setor de trabalhadores da arte e por aí vai. Racionalizar é diferente de flexibilizar. Então, por exemplo, uma coisa do comércio que dá para racionalizar é a questão, talvez inovadora, que Botucatu vai promover, que é a do drive-thru. Sempre em consonância com o decreto estadual, para não infringir uma regra que é maior que a nossa. Então, o Ministério Público ele está atento, junto com a gente, nesse sentido, de poder fazer uma racionalização que nos permita não ser irresponsáveis. Então, é o que você falou, a gente não pode ser vítima do próprio sucesso. Não é porque Botucatu teve um número de casos, um número de óbitos que é muito inferior à capital, que a gente pode relaxar no isolamento social. A gente tem que fazer as coisas muito pensadas e lembrar que essa epidemia vai mudar a realidade. Nós não vamos voltar àquela normalidade que era antes. E isso talvez seja muito bom. Nós vamos aprender etiquetas sociais de saúde, que é evitar o contato muito próximo com as pessoas, porque tem outros vírus, não é só o coronavírus. Tem o influenza, vírus de resfriado, tuberculose, sarampo, que se disseminam da mesma forma. Evitar o contato próximo com pessoas, principalmente aquelas que estão doentes. Durante muito tempo vai valer a questão do uso da máscara, sempre em adição com o isolamento social. Então, tudo isso tem que ser tomada a decisão semana por semana. Existe uma pressão muito grande, todo mundo quer saber, né? Pergunta de $1 milhão. Quando vai acabar a quarentena, né? E aí a última coisa, quarentena. Quarentena é um termo muito usado, mas ele serve para ser colocado para quando eu tive contato com alguém doente e eu não sei se eu vou desenvolver sintomas. Isso é a quarentena, mas é usado num sentido amplo, né? De fechamento do comércio e tudo mais. Ninguém tem essa resposta, porque depende muito da curva epidemiológica, de casos e principalmente de óbitos, que são mais assertivos, como eu falei. E o número de óbitos no Brasil e no estado de São Paulo não para de subir. Então, não há perspectiva de interrupção do isolamento social, da dita quarentena, porque a gente não pode enxergar nenhum sucesso no futuro enquanto essa curva não estiver francamente em queda. Então, essa queda que o senhor diz, por exemplo, ontem eu estava estudando um pouquinho para a nossa entrevista e eu estava olhando os números da Itália, né, que já sofreu aquela, né, era 1.000 mortes por dia, era uma coisa que assustava, mas ontem teve 380 mortes. Que ia falar, nossa, caiu o número de mortes na Itália, mas 380 mortes é muita gente ainda. E a gente, aqui no Brasil, está assustado, porque ontem no Brasil inteiro, né, que é bem maior que a Itália, a gente teve 480 mortes, eu acho, e a gente está achando já um número alto para o Brasil. E lá que já está caindo, eles estão perto de nós. Se não forem tomadas essas medidas que o senhor está falando, ou se for feita essa classificação, como o senhor já falou, né, das cidades se adequarem à sua realidade, tanto realidade econômica como realidade do sistema de saúde, que pode receber ou não pessoas contaminadas que precisem do tratamento, a gente corre o risco de ver esses números subindo muito, muito, muito aqui no Brasil e aqui também em Botucatu? Pode, porque a gente não sabe, como eu falei, aquela analogia com o rio, né? Quando a gente está atravessando a nado um rio, a velocidade da correnteza, né? Quando você olha um rio, você vê ele plano e tal, você não sabe onde tem a correnteza maior, a correnteza menor, onde tem um redemoinho. Por isso a gente precisa ir com calma, não dar abraçada à toa, não deixar de nadar na hora certa. Por isso é importante a vigilância sempre contínua.
E, na verdade, tudo isso não vai ser de forma linear. Não vai ser, por exemplo, subir uma montanha, chegar num pico e descer. Provavelmente a gente vai subir, chegar num pico, vai cair um pouco, a depender da nossa melhor ou pior isolamento, pode subir de novo ou cair um pouco mais consistentemente, chegar num platô, depois subir novamente. Provavelmente o coronavírus vai coabitar, até que nós tenhamos uma vacina ou tenhamos um tratamento específico, vai coabitar a nossa sociedade por 1 a 2 anos. E isso então vai ser um aprendizado recorrente. Quanto mais a gente conseguir se distanciar socialmente, fazer o isolamento social, menos o impacto vai ser agudo. E isso foi um resultado fantástico. Nós tínhamos previsões de pico para meados de abril. Nós já estamos acabando abril e não aconteceu o pico. Pelo menos em Botucatu, e em algumas regiões do estado de São Paulo, nós conseguimos sim achatar a curva de forma satisfatória. Mesmo São Paulo, a capital, por mais que as UTIs estejam superlotadas, ainda, falando no final de abril, né, sempre é importante datar a nossa fala, não existe falta de leito de UTI na cidade de São Paulo, como já acontece em Manaus há bastante tempo, em alguns lugares do Rio de Janeiro, porque a gente conseguiu achatar a curva, era isso que a gente queria. Agora, o pico, às vezes alguns ficam decepcionados, mas vocês erraram, o pico não foi em abril. Oh, que bom que não foi em abril, a gente conseguiu achatar a curva, provavelmente agora em maio, tomara que seja um pico menos agudo. Esse é o ponto. Quanto mais a gente conseguir distribuir de forma homogênea, de forma linear os casos, melhor o sistema de saúde vai absorver. E quanto mais tempo passar, mais rápido vai chegar uma vacina ou um tratamento, que demora entre cerca de 1 ano e meio a 2 anos, e aí sim nós vamos ter alguma medida realmente eficaz que talvez nos coloque de volta à nossa antiga normalidade. Sem vacina, principalmente vacina, ou tratamento, não vai existir uma realidade normal que era antigamente, de reunião de um grande número de pessoas, bares lotados, infelizmente, porque o vírus vai continuar circulando. Um outro ponto, né? Não há nenhuma segurança que o contato prévio com o coronavírus, que ter anticorpos para o coronavírus, signifique imunidade. Isso é uma questão aberta na ciência. Se eu tive Covid, confirmado, se eu fiz o exame de sorologia, deu o tal do IgG positivo, isso não significa que eu estou imune a uma segunda infecção. É uma questão em aberto na ciência. A gente não sabe se eu posso me infectar de novo, se esse vírus vai sofrer mutação e vai escapar dessa resposta de anticorpos que eu fiz. Então, por isso é ainda completamente uma incógnita o que significa você já ter tido Covid em relação a estar protegido ou não. Quer dizer, a gente podia assim resumir um pouco de toda essa nossa conversa aqui com aquela frase de vamos viver um dia de cada vez, né? Fazer a nossa parte no dia de hoje, né? Se puder ficar em casa, usar máscara quando for sair, se alimentar das informações em fontes confiáveis, se manter informado, ficar atento sem ficar em pânico, como o senhor já disse da outra vez, continua, né, valendo sim. Isso, o pânico não ajuda em nada, né? Continua não ajudando em nada. Exato, nós tivemos aí várias ondas de pânico, né? A gente vive uma crise de histeria recorrente. Então teve a questão da hidroxicloroquina, cloroquina, parecia que ia ser um milagre, a gente sempre falou que os estudos eram muito pequenos e mal feitos e agora a gente tem uma certeza cada vez maior que hidroxicloroquina e cloroquina não funcionam. Nós aqui do Hospital das Clínicas estamos fazendo um estudo com hidroxicloroquina e cloroquina com um grupo grande do Brasil todo, mas a gente está vendo que não só pelos nossos resultados, mas os trabalhos que já foram publicados, não existe grande eficácia, que não vai servir para tratar os pacientes doentes, nem para prevenir infecção mais grave naquelas pessoas que têm quadros leves. Tem várias drogas em estudo. O anticoagulante que esses dias apareceu também como tem várias modas, né? Ontem a moda foi dizer que o SARS-CoV-2, que é o vírus, né, que causa a Covid, que o SARS-CoV-2 pode levar a uma doença crônica para o resto da vida. Não se sabe, não tem nenhum estudo. Então tem várias fake news, ou moda, ou alguém que leu um estudo que não soube interpretar.
E é nisso que você disse, é viver um dia de cada vez, mas isso é muito difícil porque a gente gosta de fazer plano, a gente gosta de ter previsões, né? E não é possível. Acho que o que a pandemia está mostrando é a fragilidade do ser humano frente a um evento da natureza e que nós devemos seguir com calma, porque o preço da segurança é a eterna vigilância. Esse é o ponto, a gente tem que se manter vigilante, tomar cada ação com muita responsabilidade, de forma racional. Por isso é que eu não gosto da palavra flexibilização, eu gosto da palavra racionalização. Vamos voltar a algumas atividades? Vamos estudar como é a forma correta de fazer isso, minimizando os riscos. Mas é lógico que já se passaram 2 meses. Então a população já tem um conhecimento, em termos de prevenção, muito maior do que era no passado. Então agora eu posso racionalizar algumas coisas mediante barreiras de proteção, com medidas educativas. Isso sim é possível, né, educando a população. Racionalizar, quando o senhor diz, né, pensar também antes, né, mesmo nos nossos comportamentos, né, doutor? Eu preciso mesmo fazer isso? Eu preciso mesmo sair agora, né? Então, eu preciso mesmo reunir essas pessoas na minha casa, né? A gente tem que começar a fazer esse processo do pensar antes. Acho que o brasileiro, o latino é meio impulsivo, né? E é meio assim, vamos indo. E hoje é um momento mesmo, eu gosto dessa palavra, racionalizar. Racionalizar, né? Nós vamos sair diferentes como sociedade de tudo isso, né? Questões de consumo, inclusive, as pessoas estão ficando menos consumistas, gastando mais tempo com a família, prestando atenção, descobrindo outros prazeres, descobrindo questões simples da vida que realmente fazem importância. Tudo isso é muito filosófico, mas é o que a epidemia está fazendo a gente pensar. Vamos aproveitar, né? Ver como aprendizado. Só interrompendo um pouquinho aqui na TV Câmara a gente já fez um programa a respeito do uso correto de máscaras, porque também a gente vê horrores por aí, né? Então a gente já fez esse programa. A gente já fez também um programa, uma entrevista com a presidente do Sincomércio, o Sindicato do Comércio Varejista de Botucatu, que está explicando para a gente como vai funcionar esse drive-thru que o doutor está falando aqui a partir de 1º de maio. Então procura aí ou no nosso YouTube ou mesmo aqui na programação da TV, porque aqui você fica informado também sobre as medidas que estão acontecendo para a nossa cidade. A semana que vem a gente volta a conversar com o prefeito Pardini a respeito desse momento de racionalização das atividades aqui para a nossa cidade. Doutor, o senhor já falou um pouquinho, então, sobre o tratamento, né? Então, hoje as pessoas, não têm um tratamento específico para a Covid, são tratamentos dependendo do quadro que o paciente apresenta quando chega ao hospital. Se for em casa, é tratamento gripal mesmo, né? E essa previsão também não dá para saber, a curto prazo não vai existir uma cura milagrosa. O senhor já falou isso, mas eu queria que o senhor repetisse até se o senhor puder olhar para a câmera, porque tem gente que nem acredita que existe a doença e a pandemia, né? Então, na verdade, né, um pouco de informação científica, a Covid-19 é uma doença, é como se eu estivesse falando AIDS, e ela é causada por um vírus, que é o SARS-CoV-2, como se, por exemplo, para a AIDS fosse o HIV. Então eu preciso inativar esse vírus de alguma forma, provavelmente com uma medicação antiviral, uma medicação que iniba alguma etapa do ciclo replicativo desse vírus dentro da célula. Então várias drogas estão em estudo, a mais famosa delas é o tal do Remdesivir, que tem estudos iniciais um pouco animadores, não são fantásticos, mas são estudos muito iniciais em seres humanos já e que nós estamos esperando. Tem outros candidatos a funcionarem como antivirais, mas tudo na esfera de ensaio clínico, de estudo. Num segundo momento, uma outra estratégia seria melhorar a imunidade. E isso foi proposto pela hidroxicloroquina ou cloroquina, mas os estudos que a gente tem até agora não mostraram nenhuma eficácia. Lembrando que ela deve ser continuada a estudar até que a gente tenha certeza que ela não funciona. Mas, infelizmente, cada vez mais a gente está caminhando nesse sentido em relação à hidroxicloroquina e cloroquina. Outras drogas em estudo, ivermectina, que é um antivermes, não funcionou. Medicações para o HIV, lopinavir, ritonavir, darunavir, também não funcionaram. Um outro antivermífugo, a nitoxazamida, está em estudo atualmente, inclusive aqui no Brasil.
para tentar melhorar a imunidade. Vamos ver se funciona, talvez ela tenha algum tipo de ação antiviral em estudo. E o que mais me anima é a questão das pesquisas com vacina, porque aí eu posso, a exemplo do influenza, né, do vírus causador da gripe, impedir que uma pessoa se infecte. Então esses estudos também estão em andamento, mas resumindo, não existe nenhum tratamento específico para o SARS-CoV-2, que é o causador do Covid-19, e todos os tratamentos que a gente faz atualmente devem ser na esfera de ensaio clínico, de pesquisa científica. Tudo que é feito fora desse sentido é feito no que a gente chama de uso compassivo, ou seja, por compaixão. Às vezes a pessoa está muito próxima da morte e você prescreve uma medicação que talvez funcione. Mas isso, infelizmente, não tem evidência científica. Literalmente, é uma medida de desespero, que às vezes nós médicos fazemos. Eu mesmo já fiz, obviamente, né? Porque quando você não tem mais nada para fazer, você age de forma por compaixão, como eu disse. Mas nós temos que realmente aguardar a ciência conseguir essas ferramentas, tanto de terapêutica, que são as drogas, quanto as vacinas. Por isso, quanto mais tempo a gente conseguir achatar a curva, mais tempo impedir que o vírus circule, menos vidas a gente vai perder. Obrigada por essas informações. Aguarda um pouquinho aqui que na volta do nosso intervalo a gente vai fazer um bate-bola, um jogo rápido com questões práticas, né? Praticamente uma encenação aqui com o Dr. Alexandre Naime Barbosa, que é o coordenador, o responsável pelas ações de enfrentamento do Covid aqui em Botucatu.